Olá pessoal, novamente aqui com vocês no estudo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Tarcísio Figueiredo e nós estamos na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Hoje a gente vai fazer a parte 2 desse estudo e abordaremos as questões que é a 265 até a 273. A gente continua em escolha das provas. E eu vou passar aqui para os nossos amigos, mas afinal de contas, quer dizer que os espíritos escolhem mesmo quando desencarnados, as provas que eles vão ter quando forem encarnar? É isso mesmo, João? João Luiz aqui está comigo. Com certeza. A gente escolhe a prova que a gente espera conseguir vencer quando encarnado para o nosso crescimento. Legal. E aí, Claudinha, o que você achou desse estudo aí? Dá pelo menos uma boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Isso aí. Olha, aqui mesmo que a pessoa não queira falar especificamente do assunto, a gente vai perguntar aí, vai tentar, com o auxílio do João aqui, João, que é o fundador da casa, né? Vai tentar responder, Alexandre, eu, se eu souber, a gente vai respondendo. Você falou, Ieda, que os espíritos seria assim, parece que antinatural, o espírito escolher uma prova que fosse dolorosa para ele, quer dizer, ele vai jogar contra ele. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Esse problema que suscitou em mim uma dúvida, porque ninguém vai querer o pior para si, né? Por mais que tenha desenvolvimento, sabendo que tem necessidade de progredir e tal, mas vai escolher uma prova, por exemplo, de nascer uma pessoa nascer cega, aleijada, ou então ter um câncer. Então ninguém vai escolher isso. Em sã consciência, mesmo sabendo que é para progredir, é difícil a gente aceitar isso como ideia assim muito. Deixa umas duvidazinhas na gente, né? Então, eu vou perguntar aqui. O Alexandre, ele está começando esse estudo com a gente, ele é novo. Mas eu vou testar o Alexandre. O que você acha dessa pergunta ou dessa observação que a Ieda fez? Eu não tenho muita experiência, mas no meu ponto de vista, eu acho o seguinte. Por exemplo, você vai escolher, né? Se você for escolher encarnado, é complicado, a escolha é diferente, né? Você escolheria de maneira diferente, mas você escolhendo em outro plano, no meu ponto de vista, você tem essa facilidade de escolher alguma coisa até que no ponto de vista encarnado você não escolheria, por você saber fora do corpo, que você ali tem uma possibilidade de alcançar uma coisa melhor, mais rápido, você almejar coisas que você precisa ainda, e por isso você vai escolher aquilo. E a gente já encarnado, não, a gente procura a facilidade, né? A gente quer a comodidade, aí por isso que aí tá o X da questão, né? Pelo que eu tô mais ou menos entendendo. Muito legal, Alexandre. Você já tem 40 anos de espiritismo, né? Fala então, João. Eu achei essa pergunta muito pertinente, e da forma como o Alexandre desenvolveu também foi muito legal, né? Começando pela Dona Ieda, depois o Alexandre. E aqui o que me ocorreu com relação a isso, quando o Alexandre falou que uma coisa é você escolher, né, uma profissão, uma prova qualquer, né, estando encarnado, e a outra coisa é você escolher no mundo espiritual, porque no mundo espiritual a sua visão é mais abrangente. Vamos pegar até um aspecto assim, interessante, né, que eu vou mexer numa coisa que a gente estava até conversando anteriormente. Por exemplo, o indivíduo, quando está lá, né, no mundo dos espíritos, às vezes ele quer reencarnar e aqui escolher a profissão de médico, né? E ele sabe que é uma profissão que é quase que um sacerdócio, uma missão. E para ele lograr um crescimento, um progresso espiritual, é para ele fazer dessa profissão um sacerdócio, como professor e tal, né?
Mas aqui encarnado, o indivíduo ele quer as vantagens materiais da profissão. Então, aí aqui fica mais difícil, né, para ele. Aí ele chega aqui, ele dificilmente ele dá uma consulta gratuitamente. Às vezes o professor não tem, às vezes, a paciência com um aluno mais difícil. Então, esse aluno difícil e esse paciente que não tem dinheiro para pagar a consulta são exatamente as provas que esses dois espíritos que vieram nessa condição terão que passar, né, e vencer as condições materiais, né, para poder progredir, né, ou seja, se desprender da matéria, para que ele se torne um espírito mais evoluído. E isso, às vezes, a gente não entende. Muito legal. Então eu acho que eu entendi pelo que o Alexandre falou, o João Luiz falou, a Ida perguntou, né, teve essa dúvida. É que os espíritos, quando eles estão fora do corpo, então é isso, eles têm uma visão mais alargada. Até fiz essa anotação aqui durante as perguntas. Então ele consegue enxergar que mesmo aquela dor, que a gente pensa que a dor quando está encarnado, mesmo aquela dor sendo angustiante, fora do corpo ele tem entendimento que quando ele passar pela dor, onde ele vai chegar com aquilo. Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, quando a gente estava fazendo esse estudo. Eu fiz lá um curso, né? Curso de pós-graduação. Eu sabia que eu ia ter que ir para a cidade todos os dias. Pegar um ônibus, né? Porque eu não ia de carro. E eu ia ter que ir à noite, de tarde, voltar tarde da noite. Mas eu sabia o que aquele curso ia me dar no futuro. E eu resolvi passar por aquela prova. Quer dizer, mesmo encarnado, você sabe que o momento de dor que você passa numa situação que você precisa conseguir algo, né? Que seria um sacrifício. Você paga para sentir aquela dor, porque você sabe aonde você vai chegar sentindo aquela dor. Então, deu para entender, Ida? Assim, o que você acha disso? Olha só, não entendi, realmente, tá bom, eu entendi. Agora, a respeito veio uma outra dúvida também. Por exemplo, que eu tenho paixão, uma paixão mesmo assim, uma coisa pela medicina. Eu sempre falei assim, meu Deus, eu não tenho assim, inveja, entre aspas, né? De ninguém que é embaixador, que é presidente, não me interessa, a mim isso aí não toca no meu coração. Mas quando eu falo assim, eu tenho um filho médico, eu tenho assim uma coisa assim estranha dentro de mim, uma sensação, entendeu? Estranha dentro de mim. Meu marido é médico, tem uma sensação estranha, entendeu? É uma coisa assim muito forte em mim. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse escolher, eu escolhi ser médica. Mas por que eu não tenho? Eu não tenho a mínima condição de ser médica. Por quê? Eu não posso ver ninguém sofrer, eu não quero ver ninguém morrer, eu não tenho aquela condição assim, de aquele preparo necessário, aquele equilíbrio psicológico, emocional, de assistir o sofrimento de um trabalho, não pelo trabalho em si, mas por trabalhar com pessoas que precisam de coisas que eu não tenho coragem de enfrentar, entendeu? É o pavor da morte, é o pavor de ver aquele cadáver, de ver a pessoa destroçada. Então, quer dizer, o que é isso? Então, no meu caso, assim, será que eu poderia, na próxima encarnação, quando eu tiver, eu posso pedir para ser médica, eu vou ter condição de fazer esse pedido? Então, o João vai me ajudar aqui, o João Luiz vai me ajudar. Eu acho, a minha concepção é a seguinte: quando você escolhe uma prova, você tem que estar mais, no caso assim seria uma missão, né? Porque tem a questão da prova e da missão, né? Você escolher ser médico, eu considero mais uma missão, porque você já está convicto, né, de que vai ajudar um grupo de pessoas, né? Eu acho que o espírito passa por um treinamento para ele assumir essa posição. Você entende? Ele vai passando. Ninguém nasce padre de uma hora para outra. Ninguém nasce um líder religioso. Ninguém nasce um médico. O cara já vem curando lá do outro lado, já vem fazendo as suas experiências e tal. Quando ele chega aqui, ele continua naquele mesmo movimento. Mas tem que fazer a faculdade de medicina para fazer aquilo que ele já estava fazendo lá do outro lado. E quando ele desencarna, ele continua fazendo aquele movimento. Entendeu? Então, nem todo mundo consegue ser aquilo que sonha, porque ainda não tem as habilidades. Então, isso paulatinamente, ele vai desenvolvendo na ida e na vinda, entendeu? Lá no plano espiritual e aqui.
Tudo é uma consequência. A gente não constrói o nosso engrandecimento numa área, seja qual for a área, assim, eu vou escolher ser, sei lá, físico, trabalhar com a física, mas eu nunca trabalhei com a física quântica. O que você acha disso, João? É correto o seu raciocínio. A natureza não dá saltos, não é? E a gente observa que aqui na vida, algumas pessoas que tentam burlar a natureza, elas se corrompem e estragam a vida dela de uma forma bem drástica. Você vê que o indivíduo que burla um vestibular, né, ou vai para uma faculdade sem condição de fazer aquela faculdade, e aí ele profissionalmente ele vai ser um péssimo profissional, porque ele não vem dentro desse processo que você falou. O indivíduo, para ser um médico, ele já precisa ter desenvolvido nele a condição de gostar de cuidar das pessoas. O indivíduo, para ser um professor, ele já tem que ter a condição de gostar de ensinar. E isso não se dá de uma vida para outra, né? A natureza não dá saltos. As coisas elas vão se formando lentamente, como uma semente que a gente deposita na terra e precisa da água, do sol para ela crescer, até ela se tornar uma árvore frondosa e dar fruto. Isso é a natureza. A gente não pode interromper um ciclo. Perfeitamente. Agora, é assim, Ida, eu considero que você pode começar nesse processo. Eu queria cuidar de pessoas na área de saúde, mas eu não tenho essas habilidades, eu tenho medo, eu não sei lidar com sangue e tal. Mas tem profissional da área de saúde que necessariamente não mexe com sangue. Aí a pessoa vai começar a fazer estágio nessa área. Um psicólogo, por exemplo. Eu conheço psicólogos que eu gosto da área de saúde, mas eu não gosto de ver corte, nada disso. Então eu cuido da parte mental. Mas aí ela trabalha num hospital, vai tendo a intimidade com pessoas que mexem com aquilo, vai vendo, vai se acostumando. E na outra encarnação de psicólogo ela pula para enfermagem. Aí na outra pula para médico, clínico, geral. Aí na outra pula para cirurgião. Mas aí, realmente, que eu estou falando o seguinte, a liberdade não é também, eu não posso querer, eu quero ser médica, eu tenho vocação, eu quero vontade, meu sonho é ser médica, então eu não posso escolher ser médica, porque eu chego aqui, eu tenho medo, eu não consigo conviver com a morte, com a doença, socorrer as pessoas, eu fico com pena demais. Então é uma escolha que eu não pude fazer. Porque se fosse fazer, você quer ser o que você quer? Médico, não adianta, médico, seria sempre medicina em primeiro lugar, entendeu? Professora depois que eu sou, mas seria o segundo lugar, que graças a Deus me dei muito bem. Mas eu queria ser médico seria o ideal. Mas então eu não pude escolher ser médico. Então a liberdade não é total, tem uma liberdade bem restrita, né, na escolha das provas. Olha, eu considero que se a pessoa escolhe ser alguma coisa, pelo que a gente leu ali nas questões, e os tutores lá no plano espiritual aceitam essa escolha, mesmo que você não tenha habilidade para ser médico, porque ali está escrito na questão seguinte, às vezes o espírito escolhe mal a prova dele, e aí ele falha, aí ele vê onde falhou e da próxima vez ele vai escolher melhor. Mas faz parte do aprendizado ele ter esse livre-arbítrio de escolher mal, tanto uma prova acima das capacidades como uma prova abaixo, onde ele vai ficar num período de preguiça ali, de ócio, porque ele escolheu uma prova muito ruinzinha para ele. Então, por exemplo, você escolhe ser médica, mas não tem habilidade. Mole de resolver essa questão. Os tutores te colocam numa família de médicos, chega lá, você é obrigado a fazer medicina, porque todo mundo faz medicina, mesmo sem ter habilidade, o pessoal te joga. Eu conheço um monte de gente assim, que a família de médico... Infelizmente não tem ninguém médico. Mas no meu caso não tem ninguém médico na minha família. Então, essa é uma prova de que você não deve ter escolhido isso. É isso que eu quero dizer. Porque se você tivesse escolhido, você seria mesmo uma médica ruim. Com certeza. É engraçado. O estudo da doutrina espírita nos facilita muito, muito mesmo, a gente entender
como é que se pode caminhar aqui na Terra, nessa estrada que para a gente é tão difícil. Mas a doutrina espírita, eu penso sempre assim, ela é uma bússola que nos norteia, nos dá um norte de como nós vamos andar. É claro que nós vamos tropeçar aqui, tropeçar ali, mas se a gente usa essa bússola da doutrina espírita, né, que não é uma religião, a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia, ela nos ajuda a raciocinar em cima de nós mesmos, da nossa vida, e nos faculta a fazer as escolhas mais acertadamente. E a gente sabe que na medida em que o Espírito, né, porque no Livro dos Espíritos nos ensina isso, que na medida em que o Espírito ele vai se categorizando e já tendo possibilidade de fazer as suas escolhas, ainda assim ele vai ser orientado pelo seu Espírito protetor, que é um Espírito sábio, que vai, conversando com ele, mostrar para ele se ele está ou não apto a fazer aquela escolha, aquele tipo de escolha. Isso equivale mais ou menos um orientador no mestrado, né, num doutorado, que orienta o seu orientando, né, a fazer a sua tese dentro de um processo mais lógico, mais fácil, mais objetivo. Então, a gente vê que é muito bonito que ninguém é obrigado a fazer nada que não esteja em condição de fazer. Muito legal. Eu vou passar aqui. A Claudinha está levantando o dedo. Queria falar alguma coisa? Mas bom seria se essa pessoa, quando escolhe essas provas, quando ela estivesse encarnada, ela pudesse realmente lembrar. Porque, por exemplo, no caso da profissão, a pessoa tem a vocação, ela tem vocação para isso e escolhe aquela profissão. Mas tem provas difíceis que tem pessoas que pressentem o que vão passar e muitas não. É excelente a questão que a Claudinha levantou, por conta de que, primeiro, toda reencarnação, nem toda reencarnação é a mesma, né? Existem espíritos que têm reencarnação compulsória, né? Eles são, de uma certa forma, compulsoriamente, não obrigados, mas encaminhados para viver aquele tipo de situação, porque senão ele não cresce, ele ia ficar do jeito que ele está durante séculos e séculos. Então a espiritualidade, por amor, por misericórdia, põe ele naquela situação que vai fazê-lo crescer. A outra questão dela que ela levantou, que também é tão somente importante, é essa questão de que eu gostaria de lembrar. E a natureza também, ela é tão boa, tão sábia, que na medida em que o espírito ele vai amadurecendo, ele lembra. Às vezes a gente sonha com uma vida anterior, né? Alguém nos fala alguma coisa que nos desperta. Então, a gente só não lembra quando a gente não pode lembrar, porque a lembrança daquilo ali não vai nos ajudar. A gente pode ficar vaidoso, aquilo pode nos causar mal. Então, a natureza é tão boa, Deus é tão bom, que só existe o esquecimento por conta da nossa condição que nos encontramos. A partir do momento que a gente vai amadurecendo, é como se fosse uma cortina que vai se abrindo. E aí há um mérito para aquele que, mesmo não sabendo, ele faz a coisa direita. E ele não deixa de fazer por não saber, né? Ele tem muito mais mérito quando ele faz sem saber. Muito bom, muito bom. Rosane, quer falar alguma coisa? A pergunta 272, os espíritos vindo de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado com os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os novos civilizações?
Eu vou ver essa questão aqui. Você está querendo se referir à questão de que os espíritos podem nascer entre canibais, não é isso? Os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Aí a resposta é sim. Há os que se desencaminham ao querer subir muito alto. Ficam desajustados entre vós porque possuem costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Aquilo que eu havia dito, tem espíritos que escolhem provas muito maiores do que ele pode suportar. Mas é dado a ele esse livre-arbítrio. Deus sabe por que isso seria permitido, porque vai provocar algum tipo de mudança lá na frente de progresso. Há espíritos que escolhem provas bem baixas, assim, que ele poderia ter escolhido uma prova maior para poder progredir, mas ele escolhe uma provinha bem facilzinho. Eu acho assim que há uma lei, eu acho que isso está no Livro dos Espíritos, que Deus permite que haja convivência entre dos mais evoluídos com os menos evoluídos, para haver esse desequilíbrio que promove progresso entre esses pares, entendeu? Eu não sei se tem a ver, mas eu acho que tem. É o seguinte, a questão da mediunidade, quer dizer, a escolha da prova da mediunidade, no caso, mas é uma escolha de prova, né? E claro que eu escolho vir nascer com um certo tipo de mediunidade, porque eu vou falar o seguinte, a respeito da mediunidade, eu acho que é uma coisa muito séria. Porque eu estava comentando com uma pessoa assim, que a mediunidade de efeitos físicos que eu tenho, que está apresentando ultimamente, ela é muito dolorosa, certo? É uma mediunidade muito dolorosa, porque ela faz coisas que às vezes pode a gente pensar que está maluca. Tá entendendo? Se você não tiver um raciocínio assim, mais lógico dentro da doutrina espírita, você vai dizer assim, será que eu estou ficando perturbada? Será que eu estou ficando perturbada? Eu estou tendo algum problema? Porque são fatos assim, coisas absurdas que acontecem. Então, é que uma vez eu fiquei na dúvida. Então, será que tipo que mediunidade é essa? Aí eu lendo um livro do médico, do Frei Luiz, que faz esse trabalho, né, de materialização com ectoplasma e tal, ele disse o seguinte no verso do livro, que a mediunidade de efeitos físicos, que é muito aplicada lá no Frei Luiz, é uma mediunidade que Deus oferece a oportunidade, foi que ele usou assim nesses termos, para que a pessoa evolua mais rápido. São pessoas que erraram muito essa parte mediúnica em outras vidas, entendeu? Alguma coisa que eu fui, por exemplo, feiticeira, que foram vistas em outras épocas, de alguma coisa errada. Então, usei a mediunidade daquela época para prejudicar meu semelhante. Então, Deus oferece esse tipo de mediunidade para progredir mais rápido. Um trabalho mediúnico. É uma mediunidade realmente, gente, só quem tem ela assim como eu tenho, é cansativa, é dolorosa, é uma coisa assim, de botar a gente assim realmente triste, sabe das coisas, a gente não pode fazer nada. É triste, viu? É muito triste. Olha, eu acho que isso é uma regra geral. Eu acho que sim, é uma regra geral. Os espíritos, eles, na realidade, é dado para ele, né? Isso em conjunto com os seus tutores, ou seu anjo guardião, alguma coisa que possa alertá-lo, né? E possa fazê-lo desenvolver na área onde ele falhou. Então é como você disse. O que a gente não deve ter é o seguinte: porque isso aqui eu vim médico, então eu sou mais importante porque o outro não veio médico. Não tem nada a ver. O André Luiz desencarnou médico e virou enfermeiro que limpava chão do outro lado. Então isso é tudo besteira. Se a pessoa tem faculdade mediúnica mais avançada que o outro, ou uma profissão mais avançada, tantas histórias já escutei, inclusive de preto velho, que foi médico alemão, né? E foi um médico renomado, aí reencarna aqui como escravo negro e vira curandeiro, porque ele tem a habilidade da cura, mas ele deixou aquela vaidade e falou, sabe de uma coisa? Eu vou fazer a cura, mas eu não preciso vestir esse negócio branco, eu não preciso falar alemão, eu posso curar de qualquer forma. Deixa o seu João falar aqui. Essa questão, ela é de muita importância, né? A questão, quando a gente observa a questão mediúnica, primeiro, que mediunidade é uma condição comum ao ser humano, todos nós somos médios. E a mediunidade é fisiológica, né? A gente nasce com um corpo adequado para o tipo de mediunidade que nós vamos trabalhar.
A mediunidade de efeito físico, da qual a dona Ieda se referiu, é uma mediunidade, o próprio nome já está dizendo, de efeito físico. São mediunidades que têm um processo muito ostensivo. E tudo que é muito ostensivo é mais difícil e duro. Por exemplo, policiamento ostensivo. É um policiamento que entra na cidade para dar paulada, bater nas pessoas. É um policiamento ostensivo. Não é um policiamento repressivo. Então, a mediunidade de efeito físico é uma mediunidade de ordem inferior. Está lá no Livro dos Médiuns, num capítulo direcionado à mediunidade de efeito físico. Quais são os espíritos que trabalham com esse tipo de mediunidade? São os espíritos, a gente fala inferior, mas são os espíritos com menos conhecimento. Esses espíritos, eles vão bater, fazer barulho, eles assustam, eles fazem determinados fenômenos que não são fenômenos produzidos por espíritos superiores. E os espíritos inferiores são empregados dos superiores, como o servente é empregado do engenheiro que manda ele fazer o buraco. Então, o médium que trabalha com esse tipo de fenômeno, ele vai suportar e viver como prova esse tipo de situação, trabalhar dentro de um processo mais ostensivo, um processo mais difícil, que requer dele o desenvolvimento da humildade. A doutrina espírita, onde o médium ele precisa se apagar, né? Vamos dizer assim, para que o trabalho seja feito. Ele não pode querer aparecer. Então, às vezes é doloroso isso para o médium, quando ele acha que ele está fazendo alguma coisa e não é ele quem faz, né? E é fundamental que a gente entenda isso. Por isso que mediunidade sem o estudo da mediunidade é um facultativo de problemas, de doenças, de desequilíbrio. O indivíduo, para exercer a mediunidade, ele precisa estudar. A gente precisa estudar até para saber o que a gente vai comer. Imagina se a gente não precisa estudar para saber como a gente vai viver e de que forma. Muito legal, muito legal. Fala, Ieda, você queria falar um pouquinho? Não, é só o seguinte, eu estou rapidinho. É o seguinte, ele falou, me desculpa eu falar uma coisa, mas é o seguinte, ele falou que é o espírito inferior. O senhor me permite discordar num ponto, porque esse trabalho de efeitos físicos é realizado no Frei Luís para cura, materialização de espíritos. Então se materializam espíritos lá, foi esse médico lá declarou no livro dele. Eles se materializam e curam, operam as pessoas com médios que elaboram ectoplasma para os espíritos se materializarem e fazerem a operação. Não é isso? Então não é para o espírito inferior só. Pode ser as duas coisas, quer dizer, a meu ver, são as duas coisas. Tanto pode ser o inferior usar o ectoplasma para fazer coisas inferiores, como o superior fazer coisas que operar assim, né, a pessoa e salvar vidas, etc. E outra coisa, a respeito da humildade, que a gente estava esquecendo, é o seguinte: eu trabalhei numa época vi um espírito, um caboclo, num centro de umbanda que eu visitava, não trabalhei não, visitava lá só rapidinho. E esse espírito chegava a dizer assim, que uma pessoa conversando com ele falou assim: olha, eu estou trabalhando aqui de pé no chão, porque na encarnação passada eu fui médico. E eu tinha muito orgulho, porque eu era muito inteligente, eu tinha fazia muito trabalho bom na medicina e tal. Então eu era muito orgulhoso daquilo que eu possuí, da minha ciência médica, que eu trabalhava com a ciência médica, né? Então eu vim nessa encarnação, quer dizer, vim como espírito trabalhar no centro de Umbanda, com o pé no chão, não é isso? Porque eu errei nas outras vidas.
né? Mas eu fazia nascer e fazia morrer também, que nem um aborteiro, nesse caso, ele falou. Tanto eu fazia nascer, mas eu fazia também, ceifava a vida de... Deve ser um aborteiro, né? Então ele falou sobre isso, que tem, então hoje em dia ele vinha nos centros trabalhar, né? Com o pé no chão, falando como um caboclo, para poder desenvolver a humildade dele, que ele não tinha desenvolvido nessa operação. Então, essa é uma questão, a gente está chegando ao fim, eu vou tentar resumir, né? Eu acho que quando João falou espírito inferior, ele não quer dizer que aquele espírito não é útil, porque é inferior no seguinte sentido, a gente já estudou isso, que quanto mais próximo à matéria o espírito fica, quanto mais apegado à matéria, mais ele agrega a matéria em torno de si, mais ele movimenta essa matéria. Quando ele evolui, ele vai se eterizando, ele vai se tornando mais, o perispírito dele mais fluido e tal, e ele não tem a condição de fazer fenômenos de efeito físico. Um espírito muito evoluído, se ele viesse comunicar com a gente, a vertente dele, ou a veia, ou a habilidade dele não vai ser dos efeitos físicos, vai ser efeitos mais inteligentes, mais assim no mundo da intuição. Mas os espíritos que são mais inferiores no sentido de ainda estarem, de certa forma, presos a essa crosta terrestre, eles conseguem mobilizar mais os fluidos materializados. Mas olha a pergunta que eu faço. Um faxineiro que não estudou, ele é útil para uma pessoa que é gari? É útil? Então tudo na Terra tem utilidade. E eles trabalham em conjunto, tanto os espíritos que mobilizam a matéria, né, o fluido mais materializado, como os espíritos que fazem um fenômeno mais assim na ordem mental, mais inteligente, eles trabalham juntos. Só que, como o seu João falou, os que são mais evoluídos controlam os que fazem o fenômeno material. É assim que funciona. E isso não é nada, não é novidade, isso está descrito aí nas obras de Allan Kardec. Então, assim, que fique claro aqui que a gente está fazendo esse áudio para o pessoal ouvir, né? Que não há inferior e superior, é tudo uma questão de referência. Porque existe no inferior, existe alguém que é mais inferior que ele, que vai dizer, nossa, que espírito superior. Então, na obra de Deus, a gente não sabe onde começa o inferior e onde termina o superior. A gente não sabe, é tudo uma questão de referência. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Nesse programa que a gente se predispôs a fazer, toda segunda-feira, às 7 da noite, que a gente lança aí no YouTube. Inscrevam-se no canal e assistam um programa que a gente faz com todo carinho, o Livro dos Espíritos, aqui em forma de uma conversa bastante informal. Um beijo para todos, um abraço no coração de vocês. Quer se despedir? Boa noite para todos aí, muita saúde e paz. Uma boa noite para todos. Boa noite para todos. Muita paz. Boa noite. Tchau!